Olá, galera do Mexa-se! Estamos de volta com novidades para vocês. A partir dos próximos programas, vamos apresentar um novo quadro no Mexa-se, que é o Pergunte ao Professor. Nós, junto com o Instagram, nós vamos deixar caixas de perguntas no Instagram. E se você tem alguma pergunta em relação ao treinamento, aos métodos de treinamento, qualquer coisa que envolva exercício físico e saúde, performance, você pode fazer a sua pergunta lá e nós estaremos respondendo aqui no programa Mexa-se. Então vai lá, acompanha no Instagram, programa Mexa-se Unifev, e você pode colaborar com a gente e sanar suas dúvidas em relação à atividade física e saúde e performance, ok? Hoje estaremos falando sobre métodos de treinamento. Então vamos fazer uma série de programas tentando esclarecer a aplicação de métodos de treinamento dentro do exercício resistido, a musculação. Dessa forma, podemos trazer informações para vocês, tanto os praticantes quanto para os profissionais, sobre a escolha adequada dos métodos de treinamento dentro da sua organização do treinamento ao longo do ano, né? E isso é extremamente importante para os resultados e principalmente para a prevenção de lesões que possam ocorrer pelo excesso de treinamento. Então acompanhe essa série de programas. Eu e a Cassiane e eu estaremos alternando programas relacionados à atividade física e saúde e à utilização desses métodos para que você tenha o melhor resultado possível. Ok? Vamos lá então? Pessoal, como a gente comentou inicialmente, vamos falar sobre os métodos de treinamento. Comumente o pessoal às vezes aplica esses métodos de treinamento de uma forma aleatória, sem grandes critérios, apenas para variar o treinamento. E a ciência do treinamento nos dá caminhos para que a gente organize esses métodos para que possamos ter o melhor resultado possível e principalmente sem problemas com relação à lesão. E hoje nós vamos falar de alguns métodos que você pode utilizar e de que forma você pode utilizar no seu treinamento. Estamos aqui com o professor Bruno. Bruno formou também na Unifev. Bruno, foi quando formou? 2014, né? 2014. Foi 2014. Faz um tempinho já. E o Bruno, como personal trainer, trabalha com treinamento de musculação há bastante tempo, vai falar sobre esses métodos. Para nos ajudar, trouxemos aqui a Bianca, que já treina há algum tempo, né, Bianca? Nossa atleta de hoje. Então vamos lá. O primeiro método que a gente vai comentar é o método de treinamento isométrico, a isometria. Esse método muitas vezes é atrelado à reabilitação, por conta de nós temos um menor estresse articular e outros benefícios que o Bruno também vai comentar. Hoje nós vamos falar com o trabalho isométrico. O trabalho isométrico consiste num trabalho sem o movimento articular, diferente do trabalho isotônico, onde a gente tem um movimento de concêntrica e excêntrica, ok? Então o trabalho isométrico se encaixa em fortalecimento da musculatura, onde gera menos atrito articular possível. Vamos demonstrar aqui com a Bianca para vocês terem uma noção do que é esse trabalho, ok? A gente escolheu a cadeira extensora porque comumente a cadeira extensora é um exercício que é muito utilizado pelo pessoal que tem problemas de joelho, que vem se recuperando de algum processo cirúrgico e comumente usa-se para acelerar o fortalecimento. Como o Bruno falou, existe um menor atrito articular, mas não é que seja isento, A angulação na qual esse membro vai se permanecer é que vai determinar muitas vezes o maior ou menor estresse naquela articulação. Por exemplo, a patela femoral, Então cada ângulo determina uma compressão diferenciada da patela sobre a tróclea, sobre onde que ela se movimenta, onde se atua. E o que a gente tem no trabalho isométrico é a questão do fortalecimento, E a angulação ela deve ser variada para que a gente não tenha um fortalecimento num único ângulo, já que é muito específico, Então, se eu fortaleço na perna estendida, como a Bianca fez, só nesse ângulo, no ângulo próximo a 90 graus, desce um pouquinho, lá embaixo. Nesse ângulo eu não vou ter força se eu não treinar especificamente esse ângulo. Então a gente tem uma margem de desenvolvimento da força
torno de 15, 20 graus, tanto para cima quanto para baixo. Então é importante que se faça, né, trabalho isométrico em várias angulações diferentes. Então, como a gente diz, trabalho a gente emprega muito na academia com o fortalecimento da articulação do quadríceps para estabilizar a articulação do joelho. Então, a gente emprega essa técnica muito dentro de um trabalho como se diz assim, um trabalho de hipertrofia também, de resistência muscular, de força, dentro de um período da musculação. Mas mais empregado mesmo é para fortalecimento articular, ou com prevenção de lesão, ou para curar alguma possível lesão que a pessoa teve na articulação, ok? Vamos trabalhar na metade do movimento, em isometria, desce, Bianca, aqui, estabiliza, para, isso. Esse é um trabalho isométrico, um trabalho parado, bem dizer. Muito se fala que o exercício isométrico não é recomendado para indivíduos que tenham hipertensão, né, ou mesmo cardiopatias, alguma doença cardiovascular. Na verdade, a isometria mantida por muito tempo, numa intensidade alta, pode sim favorecer a oclusão, né, dos vasos sanguíneos e fazer com que tenha um aumento agudo da pressão arterial. Isso para o indivíduo que já tem uma pressão arterial descontrolada é muito ruim. Mas se a gente manter essa isometria por períodos curtos, como 5 no máximo 10 segundos, essa pressão arterial ela não tem um aumento tão significativo assim a ponto de causar algum risco para esses indivíduos. Então, comumente a gente utiliza, né, esse trabalho intervalado com a contração isométrica e períodos de descanso. Então vamos dar exemplo aí. A gente sobe, faz a isometria, vê que a gente não está fazendo extensão completa do joelho para não aumentar a compressão patelofemoral. Baixa só um tiquinho só. Aí. Então essa seria a angulação que a gente manteria. Ela vai ficar durante 5, no máximo 10 segundos e vai relaxar. Descansa, Bianca. Boa. Dessa forma eu não tenho um aumento da pressão arterial de forma tão significativa. Isso em situações como a gente falou, né? Agora, um indivíduo que tem uma hipertensão leve, né? Aquele indivíduo que toma remédio, mas é controlada a pressão dele, está ali 13/8, não vai oferecer risco significativo, desde que não seja feita uma isometria por tempos muito prolongados. Uma alta intensidade. Isso, com cargas máximas. E mantenha a respiração normal, controlada sem prender a respiração. Exatamente, a respiração, fluxo, faz com que a gente não tenha aquela situação de apneia, que a gente fala, né? Que vai comprimir os grandes vasos do tronco e vai favorecer maior pressão arterial ainda. Então, tendo esses cuidados que o Bruno falou, evita de qualquer risco para a saúde do indivíduo. Beleza? É isso. Bruno, mas tem mais coisa. A isometria não é feita só para reabilitação, ela pode ser utilizada em conjunto com outros métodos para buscar a melhor performance dentro de um treino um treino predestinado. Isso, seja para hipertrofia muscular, para resistência e até mesmo para força muscular também. Legal. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Como que a gente pode usar o trabalho isométrico em conjunto com outros métodos e favorecer outras capacidades físicas, como a grande, né, buscada hipertrofia. Hipertrofia dentro de um período de treinamento, uma periodização. Exatamente. Então, mexa-se, vamos falar sobre isso. Pessoal, agora nós vamos abordar o assunto referente ao pico de contração, certo? Ele pode se encaixar dentro do próprio movimento isotônico, realizando movimento dentro do movimento isotônico das repetições predestinadas, a gente dá um pico de contração e segura, ok? Bom, agora a Bianca vai demonstrar como que é esse trabalho. Isso, na próxima você para lá embaixo. Segura, esse é o pico de contração, ok? Movimento, o músculo em contração, em isometria. Segura mais um pouquinho. Voltou. Quanto mais a gente incorpora a isometria no trabalho, menor vai ter que ser o peso. Então, uma das vantagens até do método de pico de contração é utilizar peso um pouquinho mais leve, né? De repente a pessoa tem uma tendinite, tem uma artrose na articulação do ombro, por exemplo, e cargas pesadas podem desfavorecer a execução e provocar dor posteriormente. E aí a gente não perde intensidade, né, Bruno? A intensidade fica constante, praticamente que a gente não tem aquele descanso articular, né? Descanso do movimento, segura na contração, volta, segurando a contração. Isso também gera uma maior produção de lactato. Então a gente vai sentir a musculatura ali queimar mais do que o trabalho realizado isotônico sem a isometria.
Vamos colocar a Bianca para fazer mais um pouquinho, só para a gente ilustrando o que foi comentado. Vamos lá, Bianca! De novo. Legal. Então a gente vai manter uns 5 segundos na isometria, vamos pensar, né? No qual a gente está fazendo um encurtamento do músculo. Essa situação, como o Bruno falou, diminui o fluxo sanguíneo local, porque a gente está tendo uma oclusão, uma redução da passagem do sangue para a musculatura, diminuindo a oxigenação. Isso favorece, né, como o Bruno falou, o aumento do lactato sanguíneo, da acidose do músculo e a formação de outros subprodutos do metabolismo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma sinalização para que as células sintetizem mais proteína posteriormente. Além do que provoca um estímulo para o aumento de alguns hormônios anabólicos, como o GH e o IGF-1, que é tão necessário para a hipertrofia. Dessa forma eu tenho, apesar de trabalhar com pesos não tão elevados, eu tenho uma intensidade otimizada e a sinalização para a hipertrofia por outros caminhos que não seja só peso elevado. Então, dentro de uma organização do treino, né, é uma metodologia válida para a gente mudar o estímulo, evitar que a gente trabalhe com pesos sempre pesados, que pode favorecer aí um desgaste articular, né, lesões na própria musculatura, tendinites, que muitas vezes acha-se que é comum na musculação. Sobrecarga nas articulações, aí gera uma tendinite. Isso. Então esse é o propósito, a gente mostrar essas alternativas para que a gente possa organizar o treino de uma forma coerente e não apenas trocar métodos por trocar, né? Bruno, fala para nós do ponto zero. Bom, vamos demonstrar agora como que é a realização desse movimento feito ponto zero na fase excêntrica do movimento. A gente vai demonstrar aqui no pulley, na barra reta, no tríceps pulley. Vamos lá, com a Bianca. Realiza o movimento, Bianca, e na fase excêntrica você segura aqui. Isso, períodos de 5 segundos em média para retornar a fazer outro movimento. Isso, volta Bianca, na fase excêntrica segura. Realiza outro movimento, segura, ok. Mais um movimentinho. Ok? Essa é a técnica de isometria ponto zero, ok? Legal. Qual que é a diferença? Na verdade, como o Bruno falou, a fase excêntrica coloca a musculatura numa situação de estiramento. Em termos metabólicos, ou seja, acúmulos de acidose, né, formação de lactato e outros metabólicos no músculo, é muito semelhante ao pico de contração. A diferença está no estiramento do músculo, que pode ser favorável, inclusive, ao aumento do número de sarcomas que a gente fala, né? Então, o que quer dizer isso de forma mais simplificada? É o aumento da fibra muscular, porque a gente está numa situação de estiramento daquele músculo. Esse estímulo, né, plástico faz com que eu possa ter a agregação, né, no comprimento da fibra muscular. Então, os estudos mostram que a gente tem essa vantagem além, né, do trabalho metabólico que é provocado, sendo que também que a gente consegue utilizar cargas reduzidas para que a gente faça esse trabalho em comparação aos métodos tradicionais, no qual comumente usa pesos mais elevados. Então tudo isso favorece um trabalho com maior tempo de tensão do músculo e uma redução do peso, que muitas vezes vai de forma crônica, né, ou seja, treinar pesado o ano inteiro, pode e vai machucar essa musculatura, né, Bruno? Forçando a articulação e mantendo a mesma intensidade de um trabalho pesado. Exatamente. Experimente aí e você vai ver que o negócio não é tão fácil assim. Bruno, eu acho que hoje, né, a gente falou sobre esse método que dá para falar horas aqui sobre isometria, muita coisa que talvez você tenha tido dúvida que a gente não falou, mas por conta do tempo. E não esqueça que a gente vai estar com a caixinha de perguntas lá no Instagram do Mexa-se e você pode tirar as dúvidas sobre esse método também, ok? Brunão, obrigado pela participação. Tamo junto. Assim aqui. Bianca, você obrigado, vai ser Bianca. nossa modelo dos próximos programas. Então, continue acompanhando essa série de programas relacionados a métodos de treinamento, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Mexa-se!